bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. Comigo, Marcos Peçanha. Comigo, Carolina Stein. E no episódio de hoje, então, nós vamos falar sobre a recentíssima decisão do STF a respeito da prisão imediata depois do veredito da sessão do Tribunal do Júri. É isso, galera? Isso aí. E aí, eu acho que para nós... Acho que tá desmotivado, é isso aí? É isso aí, né? É uma decisão que pegou... Eu não vou dizer que surpreende, mas eu acho que desmotiva, como o PC colocou, porque se tinha uma expectativa, pelo menos eu tinha uma expectativa, né, de que quando a gente tivesse ali a colidência de dois princípios fundamentais, que seria a presunção de inocência e a soberania dos vereditos do júri, eu, talvez ingenuamente, sempre pendi para a presunção de inocência, né? E aí vem o STF e diz que não, que já pode prender independente da pena imputada. Sim. Também, né? Isso. E aí? Eu acho assim, se me permite, antes de passar pra Carol, assim, o que eu penso? Eu acho que a gente tem que começar esse episódio, a gente sabe que tem militares que nos escutam, a gente tem advogados e tem pessoas que são leigas que não conhecem sequer o direito. E eu faria a proposição de uma leitura do inciso da Constituição que versa sobre a presunção de inocência, todo mundo fala. A presunção de inocência está lá, a presunção de inocência, como é que ela está escrita, como é que ela está estruturada, qual é a frase, a gente pode pegar um professor de português e estudar gramática, semântica em relação a isso aqui e a gente vai fazer uma interpretação. E aí a proposição é essa. Artigo 5º inciso, como eu vi esses dias num julgamento, LX 2 pauzinho, que era para ser 57, né? 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá? Eu não sei nada de direito. O que é, Giliar, trânsito em julgado? Trânsito em julgado é o final do processo, quando aquela decisão não é mais recorrível. Tá. Sai um documento, vamos falar assim, isso. Um documento do processo certificando o trânsito em julgado. Sai uma certidão. Não existe mais dali baixa do processo, baixa definitiva. Não tem que cumprir alguma coisa, cumprimento de pena, aí acabou. Vamos trazer para né, isso nós falando bem de forma superficial, né? 100% superficial, para que a gente consiga falar sobre isso, assim, que é o cerne, né? Vamos lá, pessoal. Deu um acidente de carro, e aí duas pessoas se envolvem no acidente de carro e uma cobra da outra. O trânsito em julgado vai ser aquele momento em que não se pode mais discutir quem está certo e quem está errado. O juiz já decidiu que um está certo e vai ter que pagar, o outro vai ter que pagar. E aí o trânsito em julgado é aquele momento que não discuto mais. Permite o cumprimento de sentença. Que permite que eu cobre do outro. Aí que eu ia chegar. Que vai permitir, só depois disso é que eu posso te cobrar, porque o juiz já decidiu e eu não posso mais recorrer. E por que não pode ser antes? O cumprimento de sentença? Porque a decisão pode mudar. Porque a decisão pode mudar. E aí se tu pagou o valor, como é que tu vai devolver o dinheiro? É difícil. E agora se tu restringiu a liberdade? Antes do trânsito em julgado. Agora cabia até botar uma vinheta aqui, né? Porque assim, eu sinceramente, eu não consigo, estava conversando com a Carol antes, eu não consigo entender como que o STF, né, por meio de seus membros que tem, é indiscutível, não dá para falar do conhecimento jurídico de todos que compõem a corte. São pessoas que estão há décadas inseridas no meio jurídico. Como que se dá uma interpretação conforme a Constituição e abandonando isso aqui? Eu não consigo, sinceramente. A minha indignação inicial é essa. Eu proponho a leitura do inciso e a partir disso tentar compreender como, Carol, tu que vem do júri, que conhece há 20 anos o júri, como que a gente consegue manter as duas coisas? Para mim, como eu te disse, soberania do veredito não tem nada a ver com isso aqui. Nada, não casa uma coisa com a outra. Mas enfim, Carol, contigo. Eu brinquei, né, que eu ia fazer o podcast hoje de pé, de tão furiosa que eu passei por todos os estágios, desde que se pautou isso, né? Mas assim, assistindo o primeiro dia ali e vendo os argumentos que estavam sendo usados,
Primeiro eu fiquei com vontade de largar tudo, abrir um boteco e viver do senso comum. Eu ia ser muito mais feliz. Né? E tu ia abrir um lugar onde o senso comum ia ter espaço. Vamos, né? Vamos abandonar o processo e vamos viver de vingança. Porque isso, na verdade, é vingança. Né? Eu quero que a pessoa saia de dentro do plenário presa. Eu quero ver isso, muito embora tenha recursos e etc. Eu preciso satisfazer a minha vontade punitiva disso aí. A primeira vontade que eu tive foi de largar tudo, absolutamente tudo. Porque assim, ó, pra que a gente estuda, pra que a gente trabalha, pra que a gente luta, se a gente, né, enfim. Mas depois eu tenho uma capacidade de regeneração, assim, porque eu pego toda a minha indignação e transformo isso em energia de estudo e de trabalho. Então eu acho que eu tenho que continuar incomodando, escrevendo, estudando sobre isso para mostrar que é um absurdo, né? A gente tem várias questões dentro disso, né, guris? Essa questão do trânsito em julgado, isso já foi discutido quando foi discutido a questão lá das ADCs 43, 44, 54, que na época, né, a gente teve um placar super apertado ali no Supremo e em 2019 acabou virando pelo voto da ministra Rosa Weber. Então, assim, a questão do trânsito... Acho que é aquele voto da... Desculpa, Carol, te interromper, mas só para situar, até para ver se eu estou na mesma página. É aquele voto que ela falou em soberania do colegiado? É aquele que ela chega a usar, que ela usa o princípio da colegialidade, que como já vinha se decidindo naquele sentido, ela era de uma posição diversa. Se discutia o 283, né? O 283. Isso, né? Mas é só porque, desculpa até a interrupção, mas é que o que me chamou a atenção dela, né, é que ela manifestou um entendimento jurídico contrário, mas queria votar de outro jeito com base no princípio da colegialidade em um momento em que a colegialidade estava formando decisão, né? Um momento que a colegialidade foi um voto. É naquele momento em que se iria decidir o que a corte iria seguir e ela disse, eu vou pela maioria, pelo que já vem sendo decidido, no momento em que era de expressar opinião. E aquilo ficou muito confuso para mim. Eu disse, olha, ministra, se admira o seu trabalho, mas aqui a gente deu uma escorregada ali, né, na argumentação. Antes de voltar, eu vou fazer um gancho nisso que tu falou, que eu acho que é uma coisa bem importante da gente... Uma das questões que a gente sempre trabalha, se eu sou... Ministra Rosa Weber, ela é oriunda da carreira trabalhista, né? Foi magistrada da Justiça do Trabalho durante muito tempo. Direito do processo trabalho, processo civil, eu tenho premissas diferentes de partida, de análise até constitucional, de uma constitucionalidade dentro do processo civil e dentro do processo trabalho diferente do processo penal. Então, quando a gente tem pessoas que estudam e trabalham e partem de premissas diversas do processo penal, a gente sabe que pode acontecer esse tipo de equívoco, a leitura que está sendo feita do processo penal brasileiro. O processo penal brasileiro está partindo de uma premissa utilitária, basicamente, né? Mas assim, só fazendo isso para a gente pensar que são questões que a gente tem que pensar. Mas quando lá em 2016 virou toda... E a gente tem que contextualizar também politicamente o que acontecia no Brasil em 2016, para a presunção de inocência sofrer aquela... sofrer, né, o primeiro, digamos assim, o primeiro ataque mais forte. E 2019 muda-se, o Supremo por um voto afirma a presunção de inocência como ela está prevista na Constituição. Eu me lembro que na época saíram matérias, etc., que dizia que o Brasil era talvez um dos únicos países do mundo que condicionava a presunção de inocência ao trânsito em julgado. E aí as pessoas falavam isso muito indignadas. E eu me lembro que eu sempre dizia isso, eu ensinava para os meus alunos. Bom, então a gente vai ter que fazer uma sessão espírita com os constituintes para saber por que eles resolveram condicionar o trânsito em julgado à presunção de inocência. Mas a gente nem precisa fazer sessão espírita, é simples a gente chegar nisso. O Brasil saía de um período de ditadura militar muito rígido.
um período de governos autoritários onde direitos fundamentais não eram nem sequer falados. E aí vem a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que inaugura o seu texto com o artigo 5º de direitos fundamentais. O que o Constituinte quis fazer? O Constituinte quis trazer aquela gama de direitos fundamentais e deixar na porta de entrada da Constituição Federal. Por quê? Porque estava na hora do Brasil amadurecer e passar para viver dentro de um período democrático. Porque direito fundamental é núcleo duro de qualquer democracia. E o que a gente está fazendo? A gente está questionando justamente isso. Ou seja, eu tenho um processo penal democrático hoje em 2024, ou eu nunca vou conseguir ter um processo penal democrático porque eu não consigo ler o processo penal através da Constituição. Se a gente tem o comando do trânsito em julgado, eu tenho que observar o trânsito em julgado. Ah, mas aí os processos prescrevem. Os processos demoram muito tempo para serem julgados por causa do número de recursos que a gente tem. Só um pouquinho. Não, assim, gente, desculpa a indignação. Só um pouquinho. Eu tenho prazo, a gente tem prazo. A gente tem prazo. A gente cumpre os nossos prazos. E tu tem, assim, mas tu tem algum prazo de 60 ou 90 dias? Eu não tenho, eu tenho de 5, 10 e 15 no máximo. E alguns recursos em grau recursal 2. E só... 2 dias para recorrer. Aí se o processo leva 15 anos para entrar em pauta de julgamento numa comarca do interior, a culpa é minha, da defesa? O juiz não vai nem no fórum. Opa, que isso? eu me arrepiei 2 vezes com o discurso da Carol e eu acho que essa fala, se tivesse ido à tribuna do STF, poderia ter mudado o rumo. Eu teria sido presa na sustentação. Não, Carol, e olha que interessante, olha que interessante. A Carol fez toda uma argumentação jurídica que foi menos processo penal e mais direito constitucional. E é isso que está se discutindo. Eu acho que se eu tivesse que escolher o que se discute em relação a essa matéria, é menos do que o processo penal, é o direito constitucional. Constitucional, que é a base de tudo. Exato. E parece que eles estão levando para o lado do processo penal, como disse a Carol, é utilitarista. A gente precisa dar uma resposta para a sociedade. E esse discurso faz parte, e eu estou dizendo, eu vejo um retrocesso muito significativo. E sinceramente, assim, ó, é preocupante e a gente sabe que o Supremo já andou para todos os lados, como tu referiu, nessas ADC 43, 44, 54, há 4, 5 anos atrás. Anteriormente, isso já bateu lá em 98, 99, eu me lembro até, era o Nelson Nery, se não me engano, que foi o relator, lá no final dos anos 90, se não me engano, em relação à mesma matéria que bateu as portas do STF em relação a isso, trânsito em julgado. Então, assim, isso vai novamente chegar no STF de algum modo, e a gente espera que isso mude, porque senão o que vai acontecer? Cara, réu, tribunal do júri, não vai na sessão e vai participar por vídeo, porque tem plenitude de defesa, pequena defesa. Por quê? Porque ele vai sair dali preso. E aí eu te pergunto, Juliano, só pra ti essa pergunta hoje, né? Não, porque Carol, eu tava até dando um Google aqui, falei que essa vamos precisar. Vamos lá. Chat GPT me ajuda. Aí olha só, o réu sai do júri, condenado, determinação do juiz preso. Tá? Passa 2, 3 anos, recurso, anula a decisão e volta novamente a plenário e é absolvido. O que vai acontecer com o período que ele ficou preso? Eu vou dizer, não, o STF sem poder. Porque, olha só, não é prisão preventiva, não é uma prisão cautelar, é cumprimento antecipado de pena. Se fosse assim, ó, eu vou manter o réu preso porque na instrução acabou sendo observado que ele estava constrangendo testemunha, beleza, prende o cara preventivamente. Porque ele está obstruindo a marcha processual, a conveniência da instrução criminal e blá, beleza. Mas não cumprimento antecipado de pena. Tá, eu ia perguntar isso agora para nossa professora de processo penal. E ela tá inspirada? Cara, não sei se tu notou, a Carol rosnou. A Carol rosnou, cara, pra falar do... Eu fico brava, eu fico muito boa. Muito bom. Quando eu tô light, eu não sou tão boa assim. Olha só. Brava, eu fico muito boa. Não, quando tá light, tu é muito boa. Quando tu tá bravo, tu é melhor ainda, cara. Mas vamos lá, minha professora de processo penal. Qual que é a natureza jurídica dessa prisão? Porque o PCI tocou naquilo que eu estava aguardando para te perguntar. Porque a prisão preventiva, que ela tem um motivador, que ela é uma prisão cautelar, beleza.
a prisão após o trânsito em julgado, que daí é uma execução da pena, beleza. Qual que vai ser a natureza jurídica dessa prisão agora? Eu acho que pelo julgamento que a gente assistiu, e aqui no podcast dá pra falar, né? Eu também já tô com idade pra ser processada, né? A gente assistiu aquele show de horrores. A natureza é pena. Só que pena depois de uma decisão de primeira instância. É pena definitiva depois de decisão de primeira instância. Passível de recurso. Passível de recurso. Ah, mas aí, isso a gente ouviu também. Na estatística, né, a gente sabe que tem muitos processos que não são anulados, a grande maioria dos processos não são anulados. Mas eu tenho direito a recurso e basta um processo ser anulado e a pessoa estar 4 anos em cumprimento de uma pena que ela não tinha que cumprir, eu já dou baixa no sistema. O sistema já está falhando. Não, total. O sistema já está falhando. Então, assim, ó, eu tenho prisão imediata, pena de prisão, decisão de primeira instância, que nem o Supremo autoriza, porque o Supremo deixou de autorizar para o julgamento das ADCs a prisão, a execução antecipada em segunda instância. Então eu tenho que pelo menos ter a decisão em segunda instância para poder iniciar um cumprimento provisório de pena. Só que no júri pode. E aí qualquer pena. E não isso, qualquer pena, né? É qualquer pena. O cara é o não ser aberto. O fundamento, soberania dos vereditos, eles falam. Tá. Né? E aí a questão que eu fico é essa, assim, né? E eu vi, salvo engano, a Associação Oral da Defensoria Pública da União falando sobre isso. A construção, a criação do tribunal do júri, né? O conceito de sentença, tudo isso, na verdade, o processo penal, ele não é algo para dar poder para o Estado. É ao contrário, é para limitar o poder do Estado frente ao réu, que é hipossuficiente, que está ali numa condição de sujeição no processo penal. Então, a interpretação que é feita em relação aos primeiros dos vereditos, ela jamais pode ser para agravar, para tornar mais severa qualquer interpretação que se faça sobre qualquer rito, né? Sobre qualquer procedimento, sobre qualquer ato, sobre qualquer método que exista no tribunal do júri, falando sobre os vereditos. Então não poderia ser utilizado isso para agravar a situação do réu que já está com o Estado amassando ele ali num processo penal, aquela máquina de triturar a gente. E esse ponto que a Carol falou, eu acho que é importantíssimo, né? E a gente já falou aqui no tribunal do júri, 3, 4, 5 episódios, com grandes nomes, com grandes pessoas que estão vivendo todo dia quase no tribunal do júri, mas nunca é demais a gente falar. É primeiro grau. A primeira fase do tribunal do júri, quando tem a pronúncia que leva a plenário, mesmo que o nome seja tribunal do júri, a gente está falando de primeiro grau. A gente não está falando de segundo grau. É um tribunal que tem primeiro grau, que tem, e isso também foi suscitado no STF. Porque a pronúncia feita pelo magistrado já afastou um pouco a presunção de inocência. Aí vem a soberania dos vereditos e condena o cara, e aí afasta um pouco mais a presunção de inocência, o que permite então a execução. Mas a questão é essa, é contraditório, sabe assim, eu não consigo. Me deu alergia. A pronúncia afastar a presunção. E vai afastando, isso aí foi dito, eu não lembro qual ministro. Não sei se foi por ministros ou se foi pelos representantes do Ministério Público que estavam lá com o amicus curiae, um veterano que estava perdido, não sabia o que estava fazendo, estava citando e querendo colocar o Ministério Público como defensor da sociedade, sabe? Então... Sabe, assim, eu só lembrei de uma coisa sobre esse julgamento. Os fins justificam os meios do Pequeno Príncipe. Fizeram uma salada de fruta e botaram uma cebola no meio, né? É que no direito a gente tem esse problema, porque a gente usa a retórica para justificar os absurdos que são. Cara, quando a gente tem colisão de dois princípios, dois direitos fundamentais da Constituição, duas garantias, como é o caso da soberania dos vereditos e da presunção de inocência, a gente vai ter que fazer um cotejamento do tamanho da abrangência de cada uma. E eu não enxergo a soberania dos vereditos maior que a presunção de inocência. Porque a presunção de inocência é para todo e qualquer cidadão ao longo do curso da persecução. E há soberania dos vereditos, e tem voto do ministro Celso de Mello dando aula sobre isso. Se quiserem acessar, está lá disponível na Biblioteca do Supremo, na jurisprudência do Supremo.
Soberania dos vereditos é uma coisa localizada no momento da votação. A Constituição atribui a soberania do veredito ao jurado, que é a única pessoa com competência para dizer se aquela pessoa é inocente ou culpada no momento da votação dos quesitos. Acabou a votação dos quesitos, acabou a soberania dos vereditos. Soberania dos vereditos é... Soberania dos vereditos é... Gente, pelo amor de Deus, soberania dos vereditos é o jurado votando o quesito e o juiz que está presidindo a sessão diz assim: vocês votaram tudo errado, eu vou dar sentença e vou condenar. Ou eu vou dar sentença e absolver. Isso é o que não pode na soberania dos vereditos. Por quê? Porque se o jurado absolveu ou condenou, o juiz vai ter que aplicar a pena ou decretar a absolvição. E ponto! É ali a soberania dos vereditos. Só que eu, réu, saio desse julgamento com direito à presunção de inocência até o trânsito em julgado de decisão condenatória. Sim. Então, tu explicou muito bem, e aí a única coisa que eu ia comentar é que eu acho que assim, ó, pra mim não tem coincidência. Não existe, não existe confronto entre esses dois princípios. Eu acho que tu chegou a comentar também, porque trazendo, né, voltando duas casas, o que eu vejo? O conselho de sentença do tribunal do júri, ele é um recorte da sociedade, né, na coisa um pouco mais filosófica da coisa, tipo assim, o cidadão julgando o cidadão se aquele meio social aceita aquele tipo de conduta. Ou se a gente vai aceitar que aquela conduta foi praticada e absolver, entendendo que aquilo não é reprovável, ou os próprios cidadãos vão condenar aquela pessoa dizendo isso a nossa sociedade não tolera. Por isso, inclusive, que o júri é feito na cidade que aconteceu o fato e tal, né? Tem toda uma questão e pode mudar muito de uma cidade para outra conforme a cultura local e o tipo de caso. Então, a gente tem a sociedade julgando seus pares e a soberania do veredito também, para mim, ela tem um viés que diz é a sociedade que tem que julgar os seus pares, que casa muito com o que tu falou, não é o juiz. O tribunal pode reformar a decisão do conselho de sentença? Não pode. Ele anula e diz de novo, olha, juridicamente falando, tiveram erros aqui nessa votação, seja a desconsideração de uma prova importante, seja algum erro de reunião secreta do magistrado com o jurado, seja outro... Nem isso, né? Nem isso valeu para anular, né? Mas enfim né? Que já era o prelúdio dessa decisão, né? Mas vamos lá. Foi um grande cala-boca para todo mundo, Para todo mundo. E aí, a gente tem o tribunal dizendo, ó, teve um erro e você, sociedade, vão ter que votar de novo, porque eu, juiz judiciário, não posso substituir o júri, porque tem que ser o cidadão julgando o cidadão nesses tipos de crimes dolosos contra a vida. Ponto. Isso é soberania dos vereditos. É não substituir o jurado, é não alterar a decisão, acho que salva até algumas situações bem específicas, né? Mas tu manter a sociedade votando seus pares sem interferência do judiciário na escolha, no quesito sim ou não ali. Exatamente. Né? Então eu acho que não tem colidência entre esses dois princípios constitucionais, né? Porque eu saio da votação com a presunção de inocência, sabendo que eu posso anular aquilo ali, né? Então, nós vamos sair depois que bater o carro, nós vamos sair cobrando dinheiro do cara. Mas a decisão pode mudar, não, já me dá aqui. Já me dá, que eu não vou ter, né? E aí depois muda a decisão e não tem para te pagar de volta. Porque aquilo que tu me deu, eu nunca vou poder te devolver. Que é a tua liberdade. Deixa eu fazer puxar um outro ponto. Nós estamos meio que acabando nosso tempo, já ali próximo da meia hora, mas eu acho que é um ponto importante que eu estava refletindo e quero que vocês me façam uma correção se eu estou partindo de premissas equivocadas. Mas o tribunal do júri me parece que é a forma de processamento onde o advogado tem mais voz. A oralidade que existe, o protagonismo do advogado em todo o sistema processual, tirando a questão militar, que tem as suas peculiaridades também, uma relevância, mas me parece que no tribunal do júri é onde o advogado tem mais voz e é onde os tribunais parece que vêm cada vez, vamos dizer assim, atacando mais
esse protagonismo da defesa. Porque assim, às vezes a gente já falou aqui, nós somos 3 advogados e estamos criticando a decisão do STF, sim, porque assim, a gente não sabe menos do que o ministro, eles não estão certos e nós errados, porque os processos só chegam lá em razão dos advogados. Da nossa provocação. Então assim, eu acho que isso às vezes, talvez quem nos escute de forma crítica, e não há problema, né? Pensa assim, mas quem é o Giliar, para falar do ministro tal, da decisão do STF? Cara, nós somos quem faz o direito, a jurisprudência não existe. Existe uma questão que norteia toda a jurisdição, que é a inércia. O Poder Judiciário não pode começar sozinho a avaliar as coisas. Ele precisa de provocação. E nessa provocação entra o Ministério Público e, de forma inafastável, não existe processo sem o advogado. E aí parece que no júri, que é onde o advogado mais consegue, mas é o cara chato, é o cara que alega nulidade, é o cara que faz e que bate. Parece que é nesse procedimento que o STF tem se manifestado de maneira reiterada de que é um instituto fracassado, de que não atende mais a nenhum fim, porque está caminhando para alguns ministros, se pudessem, fariam uma extinção, se pudessem, né? E eu não sei, sinceramente, até que ponto, do ponto de vista constitucional, eles não caminham nesse sentido de dar um entendimento conforme a cabeça deles, e me parece que tem um pouco disso, porque é onde mais o advogado fala e combate esse arbítrio que vem do Estado, que vem do Ministério Público e que vem do Poder Judiciário também, muitas vezes. Eu não sei, me parece que tem um pouco disso, sim. Eu vou um pouco mais longe nisso que tu está falando e eu vou usar o termo autoritarismo. Participação popular na administração da justiça, que é o tribunal do júri, é um viés democrático. É um viés participativo, é exercício de cidadania dentro de um sistema político. É a participação popular dentro da administração da justiça, onde eu pego pessoas leigas do povo e investo elas de capacidade de julgamento. Isso é premissa básica de democracia. O que a gente quer? Primeiro, que quem quer acabar com o júri tem críticas. Tá? O júri tem muitas críticas, a gente tem decisão por íntima convicção, a gente tem uma série de coisas, o procedimento do júri no Brasil tem 203 anos, 202 anos, a gente não conseguiu modificações expressivas, porque ninguém estuda, ninguém fala, ninguém trabalha, mas o júri ainda é a nossa menina dos olhos, porque ela reflete um sistema democrático. Então, vamos modificar o sistema do tribunal do júri, vamos modernizar o sistema do tribunal do júri, que eu passo boa parte do meu tempo defendendo isso na minha tese de doutorado, que agora eu não tenho nem vontade de terminar, sabe? Porque assim, pra quê? Só que eu acho assim, quem critica e quer acabar com o tribunal do júri nunca pisou num plenário de júri, nunca viu o que acontece dentro de um plenário de júri, nunca viu a capacidade do jurado em entender situações que a letra fria da lei não entende. Então, eu vou mais longe no que tu disse. O que está se desenhando através da nossa briga do processo penal? Para mim, é abandono de critério de democracia para reforço de autoritarismo. E é assim que a gente vai até que o sistema vai bater em determinadas portas. E aí eu quero ver como é que vai ser. Aí vai todo mundo dormir tranquilo? Porque é isso? E quando for... Lembram da súmula 11, que só saiu porque político foi algemado? E quando for político a júri, daí como é que vai ser? Vai valer também? E se daí quando for ministro, né, a júri, daí vai valer também a mesma lei que vale para nós mortais? Mas vamos colocar então para colarinho branco essa execução, por que não existe, né? Para colarinho branco, perfeito, ótimo, baita colocação. O que me parece, assim, eu acho que meu último ponto de reflexão sobre o tema é existe uma preocupação do judiciário em atender anseios pessoais que são muito mais ligados a momentos políticos do que jurídicos. E aí a gente fica numa insegurança jurídica porque aquilo que era para ser nossa âncora firme, que seria o guardião da Constituição, para dizer, não, nesta nação vale a presunção de inocência, ele relativa garantias constitucionais que ficam
mera indicação, mera recomendação. que viram mera recomendação, ele vai flexibilizando na busca por atender alguns anseios sociais de uma formação de maioria momentânea naquele contexto político, histórico e local, né? Não me passa pela cabeça que não possa ter tido influência, né? Quer dizer, não deixa de me passar pela cabeça, né? Que não possa ter tido influência o caso midiático da Boate Kiss. Sem dúvida. Sem dúvida, e que isso voltar a pauta influenciou isso aqui, né? Logo depois. E botar em pauta isso logo depois que já se anulou a anulação e os caras foram presos. Para que foi anulado? Para dar uma resposta à sociedade. Quando se lê as decisões, né, ou quando tu vê falar sobre as decisões, tu vê injustiça, impunidade, não sei o quê. O judiciário não está ali para isso. O judiciário está ali para aplicar a lei. O STF não está ali para dar resposta à sociedade, para atender anseio à sociedade e nem para o Xandão fazer as investigações pessoal dele. Acho que agora eu vou ser agora tu vai, né? Sem dúvida. Ou investigado. Preso em flagrante, porque está na internet. Porque está na internet, vou ser preso em flagrante. Vai ter um mandado de prisão em flagrante para mim. Mas assim, não é para isso. Eu te defendo, tá tranquilo. Tá, então obrigado. Mas não é para isso que eles estão lá. Eles estão lá para ser a âncora daquele núcleo duro da Constituição e para defender, né, a base da nossa sociedade, que era para ser presunção de inocência dentro do contexto do processo penal. Né? Eu acho que tem muita influência externa política nos julgamentos jurídicos, né? E isso me incomoda bastante e é uma coisa que é difícil até para a gente explicar para o cliente, né? Como é que tu chega para o cliente e vai dizer assim, não, olha só, né, fugindo da temática do... Não, olha só, o atraso no pagamento de salário, se for uma empresa privada que não pagar o salário, começar a atrasar, até crime o patrão está cometendo. Mas daí o órgão público ficou 5 anos atrasando e parcelando o salário dos servidores, né? E aí, peraí, então tá, beleza, vamos pleitear uma indenização por dano moral. Aí começou a se dar a indenização para os primeiros que entraram, e aí depois se olhou e falou assim, não, peraí, mas se nós for pagar para todo mundo é muita gente, o Estado não se recupera. Eles não tinham que estar olhando para esse tipo de coisa, isso seria se preocupar com outras coisas que não com o direito. O direito é aquilo que está ali, aquela construção jurídica, aquele entendimento. Então eu acho que, né, nos decepciona o STF, que deixa de ser essa... STE. O STE. É eleitoral, né? Político. Não, STP, Supremo Tribunal Político, que deu essa decisão, né? E tu falou uma coisa bem importante, assim, é engraçado que esse processo volta à pauta 2 semanas, né, depois da decisão do caso da Boate Kiss, e não tem como não fazer uma leitura conjunta de ambos, porque isso aqui justifica a decisão, né, justifica a prisão e faz com que não se recorra da decisão, tendo em vista que foi afirmado o julgamento, e bom, agora todos os outros recursos, né? Então, em sendo repercussão geral, num primeiro momento isso engessa a todos. Por quê, né? Porque isso passa a valer para todos os tribunais, todas as salas de audiência, todos os gabinetes de juízes de todo o país. Então isso no primeiro momento causa aquele impacto, né? E aí seremos nós, as vozes solitárias, tentando rebater esses argumentos e dizendo que, muito embora a repercussão geral, a gente tenha o direito a recurso de revisão dessa decisão. Eu durante a minha carreira da advocacia, eu já vi muito advogado dizendo: mas tem súmula, não dá para recorrer. Cara, muda, súmula se revoga, né? Entendimentos se mexem, mas isso vem no momento que causa esse endurecimento, esse engessamento para nós dessa decisão, e que não é... Então, assim, gostam tanto de falar de justiça, gostam tanto de falar de impunidade, eu vou dizer assim, para mim isso aqui não tem nada de justiça. A gente sepultou a presunção de inocência novamente no Brasil, e essa decisão para mim não tem nada de justiça, não vai impactar
e índices de criminalidade. Isso é injusto, gera insegurança jurídica e gera em nós, advogados, uma carga de responsabilidade infinitamente maior, porque eu vou ter que decidir se vou levar o meu cliente presencialmente ao plenário de júri ou não. Porque a gente não vai mais ter essa segurança. E aí vão começar a falar mal da gente. Ai, Denise, advogado, tá mandando os caras fugir porque não sei o quê, porque isso e aquilo. Cara, não é, sabe? Não é. E outra coisa, o nosso dever é manter o cliente informado de todas as possibilidades. E aí, a partir de agora, o que é? Diz, cara, olha só, se tu for condenado, tu vai sair de lá preso. Sugiro que Daí ele vai dizer assim, tá, mas eu posso não ir? Pode. Tem todo o direito. Tem o direito de não ir, e aí a gente pede tua participação por vídeo. Tá, e aí, doutor, eu digo, o juiz pode mandar um mandado de prisão pra ti, daí a gente vai tentar reverter e isso vai lutando. Mas a gente não vai conseguir, Mas porque a gente vai estar em cumprimento de pena, aí é que tá. Tu não entra com habeas de cumprimento de pena. É isso que as pessoas têm que começar a se dar conta. Que habeas que eu vou entrar de cumprimento de pena? Eu entro com habeas de requisitos de cautelaridade. Ordem pública, ordem econômica, indício de autoridade. De cumprimento de pena eu faço o quê? Só falta exigir o recolhimento da prisão Para a sessão. Processamento da interposição do recurso. A gente já teve. Já teve, né? Já teve. A gente já teve isso. Já teve? Eu não Já sabia. teve. A gente já Eu teve tinha que isso. estar preso pra poder Para poder recolher. apelar. E recurso distrito do júri, inclusive, da pronúncia. Parece o... Fim do mundo. Não, pode ser, mas o RDE é do Exército. O regulamento disciplinar do Exército também não precisa esperar terminar o pátio para mandar os caras presos. Daí tu recorre, anula e tu já cumpriu. Pode recorrer, mas primeiro cumpre. Exato. E o que significa isso? Autoritarismo. Total. Processo penal inquisitório. Retrocesso. É praticamente uma inquisição. Daqui a pouco vai entrar em pauta e eles vão nos julgar inconstitucionais, vão tirar a defesa não vai mais ser necessária nos processos penais, porque enfim a gente só Só tá atrapalha. colocando, né? Tá faltando Né? só. Eu acho que o que faz a morosidade não é os 15 anos para pautar um processo numa comarca, os 8 dias do advogado em recorrer. Não, são as 15 preliminares de nulidade que ele vai alegar. Exato. Tem que ler. Aí o menino, bom, você não vai acabar porque ele faz 40 minutos, mas aí assim, o tempo, né? O tempo é uma coisa complicada. Aí o ministro lá na votação, o Barroso, eu vou ler só emenda aqui, não sei o quê. O cara tá acontecendo há 26 anos, nesse caso aí, 26 anos aqui em Santa Catarina, por um feminicídio, e ele não vai ler todo o voto porque tem que ler emenda, porque o tempo do cara, 26 anos, tá tudo certo. O tempo do cara que vai cumprir uma pena antecipada que pode ser corrigido, tudo certo. E ele não tem a capacidade de ler o voto. Ele vai ler a emenda. Então, assim, eu acabei por aqui. É uma coisificação da liberdade da pessoa, né? Transforma ela num objeto que tu faz o que tu quer, sem se preocupar com o impacto real na vida daquela pessoa que nunca vai mudar. Né? A gente está desconsiderando o ser humano. Pessoas cometem erros todos os dias. E erros que são erros de vida, erros que são erros morais, erros que são erros éticos, erros que são erros administrativos e erros que acabam sendo crimes. E aí a gente vai desconsiderar, a gente tá vivendo um medievo. E a gente tá achando que tá tudo bem, que tá tudo bom, que é isso aí. Então assim, vamos lá, né? Vamos em frente dessa forma, né? Desculpa ter rosnado, agora eu vou tomar um chazinho de camomila pra me acalmar. Não, beleza. Não, mas acho que tu rosnar, Carol, no meio do episódio, esse aqui... Vai sair um cortezinho, vai ser um cortezinho. Tem que ser um cortezinho da Carol rosnando no meio do episódio. Eu acho que ele traduz muito o nosso sentimento, mais do que com palavras, aquele rosnar ali. Né? Mas eu acho que eu tenho uma boa expectativa, tá? Eu acho que assim, através de um quinto, assim, alguma coisa, se o Dr. Peçanha alcançar o STF lá, eu acho que nos... Né? Acaba tudo. Aí acho que nós vamos ter uma voz de peso lá pra nos... Nós já vamos começar a campanha agora. Vamos planejar isso agora. Vamos planejar isso agora. É isso aí.
Mas, pessoal, vamos lá. Então agora chegou aquela parte que a gente vai fazer aqueles pedidinhos básicos ali, né? Se tu gostou de nos ouvir falar sobre isso, se tu gostou de ouvir a Carol rosnando no episódio, compartilha com os colegas. Olha que essa advogada rosnou falando da decisão da STF. Se essa advogada é braba, né? Já tô começando a criar fama, né? Sim, né? Em alguns batalhões por aqui perto, né? Comecei a criar fama. Isso aí. Né? Não é só no júri que eu fico brava. Deixar dito. Viu o pessoal do... Não, deixa assim. Tá. Compartilha com o pessoal esse episódio, ajuda a divulgar. Se tu também achar difícil compartilhar ou não tiver, quem tu acha que pode se interessar, curte esses episódios para nós pela plataforma que tu está ouvindo. Dá um joinha ali no Spotify ou curte ele no YouTube, que isso vai fazer com que o algoritmo entregue para mais pessoas também, assim tu vai estar nos ajudando e não vai gastar nada, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.